Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Nós vamos no vídeo de hoje começar o estudo da prova documental. Como os senhores sabem, nós estamos tratando aqui do procedimento comum da tutela cognitiva e estamos nesse momento na fase de instrução probatória. Já falamos sobre a teoria geral das provas, diversos vídeos sobre a teoria geral das provas, e já tivemos também diversos vídeos sobre as provas em espécie. Ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, nós já superamos. E vamos começar nesse encontro de hoje o estudo sobre a prova documental. Prova documental, senhores, que no Código está disciplinada a partir do artigo 405. Veja lá, seção 7ª da prova documental, artigo 405, até o artigo 441. Então vai do 405 ao artigo 441. Como nós estamos estudando, começando o estudo, e vai demorar alguns vídeos aqui na prova documental, nós temos que começar definindo o que seria documento. O que se entende por documento? Nós não podemos ter uma visão restritiva de documento como sendo um contrato escrito, com as folhas grampeadas, assinado ao final, como uma visão usual, vamos assim dizer, de documento. Na verdade, quando se fala em prova documental, documento pode ser tido como qualquer objeto, por qualquer, às vezes até imaterial, como no mundo eletrônico, né? Mas qualquer objeto que consiga preservar a memória dos fatos. Pelo artigo 369 do CPC, lá na Teoria Geral das Provas, nós já vencemos aqui a etapa justamente de que as provas se dedicam à demonstração da veracidade de fatos, né? A prova se destina a demonstrar ao juízo, para formar o convencimento do juiz, a respeito da veracidade de fatos. Qualquer objeto que consiga preservar a memória dos fatos, como uma foto, por exemplo, tem a natureza de servir como prova documental. Percebam, portanto, que documento, prova documental, não se limita aos escritos, não se exige que esteja representado em folha de papel, nem mesmo que tenha sido registrado, elaborado de um modo intencional para servir eventualmente como prova. Como o exemplo que eu dei, um contrato. O contrato tem essa finalidade implícita de que, uma vez descumprido o contrato, aquele documento que representa um ato jurídico, um negócio jurídico, em geral bilateral, que venha a servir de prova em um processo. Mas não é necessário que o documento seja elaborado, tenha sido elaborado com esse propósito. Ele pode, por acaso, ser utilizado como uma foto mesmo, como eu lhes disse, a notícia de um jornal. A notícia do jornal não vem elaborada para servir de prova, mas para informar a população como um todo. Ok? Então, na noção de documento, nós podemos incluir as fotos, desenhos, vídeos, áudios, ou seja, qualquer elemento que tenha essa finalidade de apreender, de captar um momento. Vejam, por exemplo, nós vamos ver isso melhor depois com mais calma, mas vejam o que prevê o artigo 422. Olha, qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos, olha ali, ó, ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Como eu lhes disse, nós vamos ver melhor esse 422 e as suas decorrências a seguir. Aqui nós estamos ainda num caráter embrionário e em noções gerais, numa introdução a respeito da prova documental. Como a função do documento, eu vinha lhes dizendo ainda há pouco, como a função do documento é de apreender, de representar um fato, nós podemos, portanto, desmembrar, com o que nós já temos aqui de informação, desmembrar o documento mesmo em si em duas noções, em duas categorias.
Nós vamos, sendo o documento, portanto, tendo o documento a finalidade de demonstrar um fato, com o surgimento do documento, pensa numa fotografia, para facilitar aqui. Nós teremos o fato representativo e o fato representado. O que é o fato representativo? É o documento em si, é a foto. E esse documento, né, o fato representativo, pode constar dos mais variados meios, que é o que se chama de suporte, né? O suporte pode ser uma folha de papel, a folha ali impressa, o suporte pode ser uma folha específica para fotografia, o suporte pode ser mesmo o meio eletrônico. Então, pelos mais variados suportes, a demonstração do documento consiste no fato representativo, é o documento em si. Nós vamos ver que esse documento, como eu já fiz menção para os senhores, o suporte pode inclusive ser um suporte eletrônico, que aí nós não teremos nenhum contato material com a coisa, né? A Lei 11.419 de 2006 e a medida provisória 2220 de 2001 regulamentam os documentos eletrônicos. E além do fato representativo, que é o documento em si, o suporte, né? A foto que você pega na mão. Aquele pedaço de papel, aquilo que você está tendo contato é o fato representativo. Pensa num CD, numa mídia eletrônica, uma mídia digital. O CD é o fato representativo. E dentro dele, ou seja, a foto captou um momento da história, uma fração de segundos, captou aquilo e colocou estático. Não é isso? Imagine um vídeo dentro de um disquete, dentro de um CD, um vídeo constante do seu laptop. Tudo isso aí é fato representativo. Agora, aquele fato que está contido no fato representativo, o fato que está contido no suporte é o fato representado. Quer dizer, fato representado é aquele que consta registrado no documento. Então, se você tem uma foto e na foto lá captou você na praia com seus familiares, o fato representativo é o suporte, é a foto, e o fato representado seria que no dia tal as condições climáticas estavam de tal feito, você vai conseguir demonstrar que não estava chovendo, que estava sol naquele momento, que você estava acompanhado de fulano e de ciclano. Isso é o fato representado. Como eu disse, é aquele que consta registrado no documento. Agora, aprofundando um pouco mais. Esse fato representado, ele pode constar do próprio suporte, no caso da foto, como eu estou lhes dizendo ali. Então, no próprio suporte, o próprio documento em si, você vê ali dentro dele representado isso que eu estava lhes dizendo. Que no dia tal, às horas tal, estava a condição climática XYZ. Pensa num vídeo. No vídeo você consegue dizer até se está ventando, se não está, se tinha uma visão mais ampla, né? Então, quando você consegue extrair do próprio suporte a demonstração do fato que você queria demonstrar, isso se chama de prova documental direta. Prova documental direta, um vídeo, uma foto. Agora, nós temos também, naturalmente, a prova documental indireta. O que é a prova documental indireta? É aquela que não está provada no suporte, mas é aquela na qual apenas se menciona no suporte. Pense numa notícia de jornal. Na notícia de jornal, que diz que aconteceu tal coisa, ela não prova. Mas ela faz menção. Então, um jornal impresso, nós teremos ali o suporte, a folha de papel. Suporte, um documento. Mas ele não demonstra o fato, ele faz menção a um fato. Essa é a chamada prova documental indireta. E aí é claro que o juiz vai, em cada caso, conceder a importância maior a uma ou outra prova, naturalmente. Ok? Então vimos aí fato representativo, fato representado, prova documental direta, prova documental indireta. Ok? Bom, o que eu separei para falar com os senhores hoje também é a respeito do fato de que a prova documental ela já foi tida como prova absoluta no sistema lá de prova tarifária
A prova documental tinha um peso enorme, né? E hoje em dia nós sabemos que pelo livre convencimento motivado não há uma prévia determinação em lei pelo legislador de qual prova vale mais ou menos, né? O livre convencimento motivado justamente significa que o juiz vai valorar as provas de um modo livre, desde que fundamente, justifique a sua decisão. E aí aqui é importante perceber que justamente a prova documental vem crescentemente perdendo a sua importância, em razão da valorização da palavra oral em detrimento da palavra escrita, e em alguns casos mesmo a própria lei dispensa a exibição de qualquer documento que seja. A própria lei, em alguns casos, diz que bastará a declaração. E aí, portanto, você diminui a importância, a necessidade de uma prova documental. Vamos tomar aqui como exemplo o artigo 99, inciso 3º do CPC, a respeito da gratuidade de justiça requerida por pessoa natural. Olha o que o parágrafo 3º vai nos dizer. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos que seja deduzida por pessoa natural. A lei deve exclusivamente por pessoa natural. E aí a pessoa jurídica, portanto, vai ter mais trabalho, vai ter que demonstrar por documento, não necessariamente por documento, né? Mas vai ter que demonstrar, como por exemplo, por documento, prova documental, a sua insuficiência, um extrato bancário, que ou seja, a insuficiência de recursos para pagar as custas do processo. Mas para a pessoa natural não precisa. Para a pessoa natural bastaria a sua declaração. Nós sabemos que, né, em concreto, esse dispositivo não vem sendo sim aplicado, a jurisprudência vem exigindo a demonstração cabal, mas o texto da lei é claro, não me parece restar dúvida. Ok? Por fim, é o seguinte, quero informar os senhores que não há forma essencial para que a prova documental seja juntada. Qualquer informação constante de um guardanapo de um restaurante pode servir como prova documental, tá ok? Não há, portanto, forma essencial. No processo civil nós temos mesmo a regra da liberdade das formas, não é isso? Mas o artigo 406, ele vai nos dizer o seguinte, olha, quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Pense na necessidade de demonstração por certidão da propriedade de um bem imóvel, certidão de casamento. Aí você não consegue demonstrar por nenhum outro, nem por documento privado. Se a lei estiver exigindo um instrumento público, aí não vai ter uma outra solução. Mas aqui não é nada mais nada menos que aplicação da lei, né? Quando a lei exige, aí não tem jeito, você vai ter que aplicar o que a lei está exigindo. Caso contrário, não havendo regra expressa nesse sentido, qualquer suporte, qualquer objeto que represente um fato pode ser utilizado como documento, como prova documental, portanto, ok? No próximo vídeo eu vou tratar com os senhores sobre as classificações dos documentos, da prova documental. E nós temos bastante coisa para ver, como por exemplo, documento público, documento privado. E isso vai nos demandar um tempo maior, razão pela qual nós vamos ficando por aqui. E aí, portanto, no próximo vídeo a gente trata, como eu lhes disse, da classificação das provas documentais, ok? Então, senhores, é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.